Esdras 3, versículo de 8 ao 13, e também Ageu, capítulo 2. Glória a Deus. Quantos acharam o texto, digam amém. Amém. Glória a Deus. Diz a palavra, versículo 8 em diante. No segundo ano da vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem. Aleluia! Então se apresentaram Josuá com seus irmãos, com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviram de muito longe. Ageu, capítulo 2, aleluia, versículo 1 ao versículo 9. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos.
segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vou ler ainda a finalização do texto, versículo 20 ao 23. Veio a palavra do Senhor segunda vez, fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. E a igreja diz amém. Toma teu lugar glorificando, exaltando o nome de Jesus. Sigamos na nossa temática, legado dos restauradores. Aleluia. A obra foi iniciada. O versículo 8 que li de Esdras 3 diz: começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para a superintenderem ou para administrar a obra do templo. E o versículo de número 10 diz: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo, apresentaram-se os sacerdotes paramentados com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo determinação de Davi, rei de Israel. Aleluia! A pedra fundamental foi lançada. A obra está iniciada. E a Bíblia é clara que a obra, ao começar, logo os sacerdotes se apresentam junto com os levitas, devidamente aparamentados, isto é, todos arrumados, todos na beca, todos vestindo a caráter, porque sacerdote levita tem vestes específicas, não veste qualquer tipo de roupa, não põe sobre si qualquer indumentária, porque eles foram consagrados e ungidos para uma obra especial, e tudo neles é extraordinário. Obreiro, olha para quem está perto de ti, diga para ele: Deus não usa os comuns. Se você quer ser usado por Deus, aleluia, seja extraordinário, seja especial, aleluia, seja exclusivo para Deus. Os sacerdotes e levitas foram escolhidos pelo próprio Deus para cuidarem do santuário, para cuidarem do culto, para cuidarem do altar,
para cuidarem da vida espiritual do povo do Senhor. Aleluia! Por isso estou fazendo o destaque do texto. Quando a obra é começada, aleluia, glória a Deus, os sacerdotes e levitas se apresentam, glória a Deus. E também, quando a obra é começada, sacerdotes e levitas são colocados sob o comando para administrar, para supervisionar toda a obra, porque a obra não era uma obra comum, era o santuário do Senhor, o lugar que atraía ao longo dos anos, desde 500 anos atrás, quando o tabernáculo foi estabelecido, este local atraía a glória de Deus, a presença de Deus no meio do seu povo, e a presença de Deus é que faz toda a diferença. Não se esqueça disso. Podemos ter aparatos, estrutura, fama, nome e uma série de outras coisas no nosso currículo, mas se Deus não está presente, nós estamos num mato sem cachorro, como diz o ditado popular. É a presença de Deus que faz a diferença. Moisés, o maior legislador da história e o maior profeta que passou por Israel, ele disse: se a tua presença não vai conosco, eu não arredo o pé deste lugar. E ele articula com Deus e argumenta com Deus e diz: Senhor, o que é que faz a diferença entre o teu povo e os outros povos? Senão que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor pleiteia as nossas causas, que o Senhor luta as nossas guerras, que o Senhor vai na nossa frente, aparelhando, preparando e resolvendo tudo. Aleluia. Quando a obra é começada, aleluia, eu acho interessante essa ênfase do texto, que fala da obra sendo iniciada, no versículo de número 8, começaram a obra da casa de Deus. E no versículo 10, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo. Isto aqui não está em vão. Glória a Deus, é um marco de referência, de começo, de início, de um projeto, de uma obra. Glória a Deus, que é o próprio Deus quem planejou. E aí, quando a pedra fundamental é colocada, quando a obra é começada, sacerdotes e levitas se apresentam. Sacerdotes e levitas assumem seus postos, assumem suas posições, suas responsabilidades, para cumprir o ministério que o Senhor lhes entregou, para o qual o Senhor os chamou. Aleluia! E como esse texto, ele é contexto dos dias de Davi, porque é lá que tudo começa, quando ele sonha fazer o templo. Aleluia! Eu fiquei avaliando e entendendo que, diferente dos dias de Davi, glória a Deus, é Davi que começa a obra, que sonha, que toma a iniciativa, e ele é o rei. E o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é trazer os sacerdotes e os levitas para junto de si, para conversar e compartilhar com eles o sonho que ele tinha de edificar um lugar para a morada do Deus do céu. Davi tem consciência que nem o céu dos céus é capaz de conter a presença de Deus, mas ele não se remove do sonho e da ideia, aleluia, de ter um lugar na terra que fosse o ponto de encontro com Deus, da presença de Deus, da glória de Deus. E ele chama para si os sacerdotes e levitas.
ele estabelece uma folha de pagamento para sacerdotes e levitas, porque todo trabalhador é digno do seu salário. E os sacerdotes, a tribo de Levi, entenda-se que, quando falamos levitas, tem duas designações. A primeira geral é todos os filhos de Levi, é a tribo, toda a tribo de Levi, filho de Jacó. Toda a tribo de Levi, todos os filhos de Jacó de Israel. Mas também tem a ver com o pessoal desta tribo, com esses levitas que eram destacados para a banda H7, para a orquestra, para aqueles que iriam executar os louvores, os corais, os músicos do santuário. Aleluia! E os sacerdotes, pastor, também eram levitas, mas eram levitas escolhidos por Deus para estar na linha de frente da tribo sacerdotal. Aleluia! Louvado seja Deus. Eram os filhos diretos de Levi, o progenitor, o pai da tribo. E a Bíblia diz que sacerdotes e levitas são chamados. E Davi, quando sonha com o templo, a primeira coisa que ele faz é trazer para si sacerdotes e levitas. Aleluia! Ele não pode fazer o templo, mas ele fez o que a Bíblia chama de a tenda de Davi. Um lugar especial, onde colocar a arca do Senhor, que era o símbolo da presença e da glória de Deus no meio de Israel. Lembram quando a arca foi roubada? Que o sacerdote Eli morreu. O que foi dito quando sua nora morre do parto, e ele morre também, não foi bem da queda, foi do infarto, porque quando a arca foi roubada, acabou. E foi dito, foi-se a glória de Israel, porque a arca do Senhor foi tomada. A arca era um símbolo da presença de Deus, da glória de Deus. E aonde a arca estava, Deus manifestava a sua bênção. E Davi traz sacerdotes e levitas para junto de si. A diferença aqui, irmãos, é que, aleluia, quando o templo começa aqui em Zorobabel, o avivamento já tinha começado, porque antes do templo ser restaurado, o altar foi consertado, a glória de Deus já estava lá, a presença de Deus já estava se manifestando, e o espírito do povo estava envolvido no avivamento do Senhor, porque estava todo mundo fazendo expiação, pedindo perdão, pedindo misericórdia, e adorando o Deus do céu, porque o altar está levantado. Aleluia! Oh, glória! Louvado seja Deus! E é por isso que quando a obra começa, eles já se apresentam, eles já estão postos, eles já estão ali, comprometidos, envolvidos. Enquanto que no tempo de Davi, eles foram chamados, eles foram convocados, eles foram assalariados e distribuídos no meio de Israel. Mas vamos avançar. Há duas lições muito importantes nessa introdução, que nós não podemos deixar passar em branco. Há duas lições muito fortes nessa pequena introdução. Primeira lição: o início de um projeto é o maior desafio. O início de uma obra é o maior desafio. Daí a ênfase deste texto do início. Não só é o maior desafio, mas é o ponto fundamental. É o pontapé inicial. Nada vai acontecer se não houver o primeiro passo.
Aleluia. Se você não inicia, nada acontece. Estão entendendo isso? Aleluia. Deus só começa a se mover. A glória de Deus, ela se manifesta em movimento. E a glória de Deus se move. Deus começa a abençoar. Deus começa a agir. Aleluia. Quando eu saio do planejamento, quando eu saio do sonho, quando eu saio só da minha vontade. Enquanto eu fico só planejando, não acontece nada. Enquanto eu fico só sonhando, também não acontece nada. Enquanto eu fico só orando, já começou a obra? Não, estou orando. Enquanto eu fico só orando, não acontece nada. Aleluia. Enquanto é apenas a minha vontade de fazer, não acontece nada. Agora você quer ver a glória de Deus se mover, a mão de Deus se estender, e o Senhor começar a agir, dê o primeiro passo. Comece, põe a mão no arado. Aleluia. Quando eu era novo convertido, eu aprendi uma coisa. Eu ouvi os pregadores pregando, e eu creio que eu falei isso algumas vezes. Não lembro, mas eu creio que sim, porque era um adágio na época dos pregadores. E eu era metido a pregador e comecei a usar com certeza. O que foi, pastor? Os pregadores diziam, vê se alguém lembra. Dá um passo para Jesus, que Ele dará 2 para ti. Quem já ouviu falar isso? Lá no começo, lá atrás. Olha aí, não é só eu. É muita gente aqui que ouviu. Dá um passo para Jesus e Ele dará 2 para ti. Aleluia. Eu venho aqui lhe trazer uma palavra mais ousada do que essa. Aleluia. Glória a Deus. Se você der o primeiro passo, se você tomar a iniciativa, se você tiver atitude, coragem para começar, Ele não vai dar 2 passos, Ele vai caminhar contigo na calonada. Ele vai andar na tua frente, Ele vai estar ao teu lado. Aleluia, não vai te abandonar. Aleluia, porque Ele honra quem tem fé, quem tem iniciativa, quem tem atitude, quem põe a mão no arado e faz. Essa é uma lição para nós, porque é possível que muita gente aqui no santuário, ou mesmo nas redes sociais ou na televisão, está envelhecendo, cheio de sonhos e a coisa não acontece nada. Deus está dizendo para ti, sai dessa tua inerte, cria coragem, te levanta, começa este trabalho, começa esta obra. Pastor, eu gostaria de ser formado, eu gostaria de ser bacharel em teologia. E o que é que falta, meu irmão? O Instituto logo está aqui, começa a fazer o básico, começa a fazer o médio, e você vai ver, Deus vai abrindo porta. Quando você se espantar, você já é mestre, você já é doutor em teologia. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O passo mais decisivo é o começo. Agora, quando nós começamos, Deus opera, Deus age. Quando eu era pastor na igreja do Igarapé da Fortaleza, fui pastor lá há 13 anos. Quem conheceu o primeiro templo do Igarapé da Fortaleza aqui? Quem conheceu? Alguns irmãos. Ele tinha 7 de largura por 12 de comprimento, misto. Tinha esteio, parede de madeira, aliás, parede de alvenaria, mas com esteio, não tinha coluna. Era misto, madeira e alvenaria. Aleluia. E eu sempre pedia para o Senhor, Senhor, me dá estrutura para fazer a tua obra. Me ajuda a fazer a tua obra. E um dia eu resolvi fazer o templo. Porque Deus me desafiou. Tu pede para eu salvar, mas onde tu vai colocar o povo? Se o templo era 7 por 12. E eu comecei a sonhar com um templo grande. Quando eu comecei aquele templo, era o maior templo do estado do Amapá.
tamanho projetado inicial para ele foi 15 por 45. Imagine, sair de 7 para 12, para 15, 45. Ou é doido ou tem muita fé. Não é verdade? Mas eu passei alguns meses para começar e tomar a decisão de começar. E nesses meses que eu estava alimentando o meu sonho, eu andava na área. Eu medi nem sei quantas vezes. Tinha gente que pensava, o pastor está ficando meio bilé. Porque a gente passa lá e está medindo aquele. Lá para trás do templo, era uma descida. E eu medindo lá, e media a largura, ficava medindo lá, sonhando com um grande templo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquele grande templo surgiu só por uma razão. Eu criei coragem e comecei a obra. Aleluia. Hoje ele está lá, já está pequeno, porque já tem templo maior do que ele no estado. Aleluia. Você quer que Deus haja? Então comece, ponha a mão no arado, saia dessa inércia, saia dessa indiferença, desse medo, desse desânimo. O Senhor, aleluia, vai te ajudar a concluir a obra. Mas há uma outra lição que eu não posso deixar de passar em branco neste texto, envolvendo essa introdução que eu fiz. Sabe qual é a outra lição? A lição do princípio de honra. Aleluia. Louvado seja Deus. Tanto aqui nos dias de Zorobabel, como nos dias de Davi. O que é que acontece quando o templo começa? Quando o projeto se inicia? Os sacerdotes são chamados, os levitas são chamados. Sabe por quê? Porque Deus estabeleceu que quem cuida do santuário e das coisas sagradas do santuário chama-se a tribo de Levi. Quem cuida do culto e do santuário são levitas, são sacerdotes e mais ninguém. Deus disse: essa tribo não vai para a guerra, esta tribo não vai fazer roça, esta tribo não vai fazer Uber. Não, essa tribo é exclusiva para cuidar do templo, do culto, das coisas sagradas. Essa tribo tem que cuidar das coisas de Deus. E tanto nos dias de Davi, como nos dias de Zorobabel, de Esdras e de Neemias, quando o templo é pensado e começado, os sacerdotes se apresentam, são convocados, são, aleluia, colocados ao dispor. Olha, Davi aprendeu este princípio muito cedo na sua vida de rei, quando ele resolveu trazer a arca pela primeira vez para Jerusalém, depois que ele conquista a fortaleza de Sião. Deixa eu dar uma informação. Sião, irmãos, é o nome bíblico que identifica tanto lugar onde está a glória de Deus, numa linguagem figurada. Mas no aspecto, num plano terreno, Sião é simplesmente o monte onde está o templo, onde estava a fortaleza de Davi, que é as cabeceiras do Monte Moriá, onde Abraão sacrificou Isaque. Ali é o lugar do templo. Se você for hoje a Jerusalém, você vai encontrar essa região dominada por parte por muçulmanos e por parte por judeus. E o local onde a tradição diz que é o templo, o que era o templo, está o templo muçulmano. E esse é um dos empecilhos de Israel de não ter começado o novo templo. Então, Monte Sião, quando Davi conquista a fortaleza de Sião, que está em Jerusalém, ele resolve trazer a arca para a tenda que ele aparatou, preparou para o lugar da morada de Deus.
Aleluia. Mas Davi era um obreiro jovem. E aí vai uma lição para os obreiros jovens. Às vezes, quando é jovem, a gente quer fazer de qualquer maneira, porque a gente tem muita força, tem muita garra, tem muita disposição, e às vezes não quer esperar o tempo. E por falta dessa impaciência, muitos têm uma carreira meteórica. Rapidinho desaparece. Davi resolveu buscar a arca de qualquer maneira. E vocês conhecem a Bíblia. Está lá em 2 Samuel 6, que foi uma água na fervura no ânimo de Davi, porque 2 morreram trazendo a arca. E Davi não aceitava. Como é que eu estou fazendo uma boa ação? Eu construí um lugar para a arca. Eu me sacrifiquei, eu conquistei a fortaleza. Eu estou trazendo a arca e Deus mata 2 homens especiais no meu comando. Mas depois a ficha cai. E ele entende que ele não fez o que devia fazer. Ele não podia trazer a arca de qualquer maneira só porque ele era rei. Ele tinha que ter princípio de honra. Ele tinha que chamar os sacerdotes. Ele tinha que chamar o sumo sacerdote e os outros sacerdotes, pedir orientação e perguntar como é que vamos trazer a arca do Senhor para a fortaleza de Sião. Mas ele não fez. Depois que a ficha caiu, ele reconheceu o seu erro, com certeza pediu misericórdia de Deus, porque era um homem de coração quebrantado. Ele reorganiza a segunda vez que ele vai trazer a arca do Senhor para a fortaleza de Sião. E agora são os sacerdotes que tomam a dianteira e organizam todo o aparato do cortejo. Aleluia, bendito seja Deus. Está lá em 2 Samuel 6 o texto. Você vai ver que Davi organizou um ritual de sacrifícios ao longo da jornada. Cada 6 passos que ele dava, paravam e faziam uma festa, e havia sacrifícios, e havia adoração, até a arca chegar na fortaleza em Jerusalém. Isso se chama, irmãos, princípio de honra. Deus não quebra princípios. Ele honra e valoriza aquilo que Ele estabelece. Ele não se contradiz no que Ele diz na sua palavra. Por isso, pode ser a profecia mais linda, o sonho mais brilhante, a visão mais exuberante. Se estiver fora da palavra, fuja, corra, porque a igreja é guiada pela palavra de Deus. Deus tem compromisso com a palavra. Aleluia! Quem está entendendo da glória? Quem não está, dei também, que você vai entender. Deus não quebra princípios. Deus faz a coisa como Ele mesmo estabeleceu, porque Ele é um Deus de decência e de ordem. Para eu sair daqui, deixa eu lhe dar exemplos muito terríveis que a Bíblia deixou para o nosso ensino, de gente que quebra princípios. Um exemplo. Isaías 6, um texto muito conhecido e muito amado pelo pastor Adriel, que ele prega muito. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Por que tem essa frase começando o texto? Enfatizando a visão. Aleluia. Porque Uzias quebrou princípios. Uzias morreu antes da hora. Uzias foi um dos reis mais bem-sucedidos de Israel, da nação. No tempo dele, Israel floresce. É um tempo áureo, parecido com os dias de Salomão. Mas ele se empolga. Ele deixa todo aquele apogeu subir para a cabeça, a fama subir para a cabeça. Irmão, não é pecado ter fama. Jesus também era famoso, só que a fama nunca subiu para a cabeça dele. A fama sempre esteve debaixo dos pés dele.
Aleluia. Sabe qual foi o pecado de Uzias? Ele achou que porque era rei, podia fazer sacrifício, entrar no templo e fazer sacrifício como um sacerdote. E foi ferido por Deus no altar. Ficou leproso, foi isolado e morreu para aprender a obedecer princípio de honra, princípio de autoridade. Quem faz sacrifício é sacerdote, não é rei. Aleluia. Outro exemplo muito forte, Saul, o primeiro rei de Israel. Samuel 3, 1 Samuel 13 e 1 Samuel 15. As duas vezes que ele quebra princípio. Na primeira vez, ele foi sacrificar com o povo antes de Samuel chegar. Samuel disse: me aguarda. E passaram 7 dias e o rei ficou inquieto. Mas ele disse: eu sou o rei. Eu mando no profeta, eu mando no sacerdote, eu mando no povo. Vamos organizar, vai ter sacrifício. E no dia que ele começa o sacrifício, chega Samuel. Deus disse para ele: hoje Deus te rejeitou sobre o comando do seu povo e escolheu o melhor do que tu. Aleluia. Não quebre princípio. Já ministrei uma palestra aqui sobre princípio de autoridade, e uma das coisas muito fortes que sempre vem à minha mente desta palestra é: quem quebra princípio de autoridade vai ser quebrado por ele. Não tem jeito. A conta chega, cedo ou tarde, a conta chega, e quando chega, não tem oração, não tem jejum, ninguém pode resolver. O juízo de Deus entra em ação. Por isso Samuel disse: é melhor obedecer do que sacrificar. E vou dar um último exemplo, mas positivo, para a gente entender melhor isso. O exemplo do nosso Messias, do nosso Cristo, de Jesus. Quando Jesus começa o ministério, um dos primeiros milagres, segundo Marcos, é a cura de um leproso. Marcos 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Jesus cura o leproso. E quando Jesus cura o leproso, olha o que ele manda o leproso fazer: não vá a lugar nenhum, não se apresente em lugar algum, não fale isso para ninguém, não dê testemunho em lugar nenhum, saia daqui direto para o templo, vá direto para o santuário, se apresente ao sacerdote, leve a oferta que a lei determina, aleluia, que limpa o leproso. Depois que o sacerdote der a última palavra e te absolver, aí você pode sair pregando, testemunhando, seu itinerante, dizer o que Deus fez na tua vida. Sabe o que é isso? Jesus está dizendo para nós que ele honrava princípio de autoridade, que ele não desrespeitou o sacerdote da época, o sumo sacerdote da época, que inclusive foi um dos líderes da sua acusação, da sua condenação. Aleluia. Princípio de autoridade. Glória a Deus. Seguindo da nossa palavra, saindo dessa parte introdutória, chama a atenção de vocês outra vez para os versículos 12 e 13, que apresentam 2 grupos importantes de líderes. O versículo 12 diz: escute isso: porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, olha o que eles fizeram:
Eles que viram a primeira casa, eles estavam presentes quando Salomão inaugurou, quando a glória de Deus caiu no templo de Jerusalém. Eles estavam lá, eles viram. E quando eles viram agora o alicerce da casa ser lançado, as pedras fundamentais do templo ser lançado, quando eles viram de perto, ao invés de se alegrarem, eles começam a chorar, a lamentar. Ao contrário de se alegrarem, eles choram, eles lamentam. Mas a Bíblia fala de um outro grupo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Agora está falando também de líderes. Vejam que os sacerdotes e levitas que são convocados, que se apresentam, que vão cuidar da construção, é de 20 anos para frente. O sacerdote tinha idade para exercer o ministério. Era de 20 a 50. Não podia ser sacerdote abaixo de 20. Então, é uma geração jovem que não viu Salomão lançar as bases e inaugurar o templo. Aquele templo faz quase 70 anos que ele foi construído. Aquele templo destruído. E aí nós temos dois grupos. Um grupo que chora, lamenta, e um grupo que grita com júbilos e alegria. Aleluia. Um grupo de líderes idosos, maduros, avançados em idades, gente que é da terceira idade. Penso que não tem ninguém ali de menos de 60, de 60 para frente. Vamos avaliar isso aqui, irmãos. Quando essas duas atitudes são avaliadas do ponto de vista racional, elas são válidas. Elas são perfeitamente compreensíveis. Por quê? Porque as duas atitudes são movidas por duas causas diferentes, apesar de ser o mesmo elemento, que é o templo. O primeiro grupo viu o primeiro templo, que era uma pompa, que tinha ouro, pedras preciosas, bronze polido, púrpura, linho fino. Todos os seus detalhes eram de ouro, seus desenhos. O Santo dos Santos, todo o piso era de ouro. A riqueza é tremenda do templo de Salomão. E esse primeiro grupo viu isto. Mas não só isso. Eles viram quando Salomão ora, em 2 Crônicas 6, orando a oração de dedicação do templo. Eles ouviram, eles participaram. Eles estão lá. Quando entra o capítulo 7, 2 Crônicas, que diz, quando eles acabaram de orar, o céu se abriu. E a glória de Deus desceu. E o fogo de Deus desceu. Aleluia. Impactou o povo que caiu com o rosto no pó, gritando: aleluia, o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre. Olha o Salmo 136 sendo cantado lá na inauguração do templo de Salomão. Eles viram tudo isso. E agora o que eles estão vendo, pastor? Eles estão vendo uma nação acuada, temerosa, reticentes. Eles estão vendo uma nação cativa, sem liberdade.
escrava dentro da sua própria terra. E estão vendo um templo que é do mesmo tamanho, porque as medidas, não esqueçamos isso, quem deu foi Deus, do primeiro templo. Eles estão vendo o templo com a mesma medida e com a mesma organização estrutural, mas sem pompa, sem toda a grandeza, sem todo o fulgor, o esplendor dos dias áureos do rei Salomão. E aqueles sacerdotes velhos começam a chorar. Por que eles choram? Vamos tentar entrar no coração deles, na mente deles. Eles não estão chorando de incrédulo, de rebelde ou coisa parecida. Eles estão fazendo um comparativo e uma analogia do que eram e do que estão sendo, do passado e do presente, o distanciamento do esplendor, da majestade, do fulgor, da glória. E deste ponto de vista racional, eu digo, eles têm razão. Eu não posso condená-los. Não julgue ninguém sem conhecer sua história. Tem muita gente perdendo a bênção, caindo da bênção, caindo da promessa, por conta de preconceito. O que é o preconceito, pastor? É um conceito antecipado. É só isso. É isso que é preconceito. É quando eu faço um conceito de uma pessoa antes do tempo, sem conhecê-lo, sem saber da sua história. Nós não temos capacidade de julgar ninguém. O único julgamento que a Bíblia nos dá direito é julgar a nós mesmos. É olhar para dentro de nós, é termos olhar introspectivo. Aleluia! Não julgue A, B, C, D. Por isso eles choravam. E os jovens, pastor? Avaliando do ponto de vista racional, esses jovens também estão certíssimos. Eu não vejo nenhum problema na manifestação deles. Primeiro que eles são uma liderança jovem. E juventude é símbolo de força, de beleza e de entusiasmo. Se você perdeu essas coisas, irmão, você está velho. E o Senhor quer te renovar hoje. Beleza, vamos repetir, beleza, força e entusiasmo. Meu irmão, a pior coisa é ver um jovem igual um velho, desanimado, para baixo, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer congregar. Meu irmão, só falta ser sepultado, já está morto. Agora eu fico feliz quando eu vou lá visitar o irmão Emmanuel, lá na Casa Salém, quase 100 anos, mas ele ainda quer pregar, ainda quer testemunhar. Ele dá conta as histórias do tempo do pastor Sozinha, do tempo da Serra do Navio, e ele está animado, querendo repetir a história. Se ele tivesse força, ele faria tudo de novo. Esses jovens estão cobertos de razão, eles são jovens. Aleluia. Eles estão chegando do cativeiro para a sua pátria. Eles estão vendo Deus agir através dos reis ímpios, assinando o decreto, pode voltar o povo, pode voltar para construir o templo do Senhor. E eles não cantam, eles gritam, aleluia. Eles são tão fortes que eles cobrem a voz da velha guarda.
E eles não só cobrem a voz dos mais velhos, mas eles fazem com que suas vozes se escutem muito longe, para que muita gente seja contagiado com a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Então nós não podemos julgar nenhum deles. Como igreja, nós precisamos das duas gerações. Nós precisamos dos sacerdotes velhos, dos sacerdotes maduros, dos sacerdotes idosos, dos sacerdotes da terceira idade. Mas nós precisamos também dos sacerdotes e levitas em formação, das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Nós não podemos abandoná-los. É por isso que nós temos que levar a sério o ministério infantil, o ministério de adolescentes e de jovens da nossa igreja. Aleluia. Eles não são o futuro, não. Eles são o futuro, o presente. Aleluia. E eles precisam crescer nesse entusiasmo, nesta força, neste apoio, nesta cobertura. Aleluia. Aleluia. O profeta Joel profetizou que nos últimos dias os velhos sonharão. E os jovens terão visões. É uma diferença. Deus usa cada um no seu talento. Aleluia. Os jovens sonharão, porque jovens, aleluia, os velhos sonharão. Glória a Deus. Mas os jovens terão visões. Os sonhos é a revelação do projeto. Mas a visão é a garra de executá-los. É a execução da obra. Aleluia. Então é preciso unir a maturidade dos velhos com a juventude dos novos. E quando essas forças se convergem, ninguém segura a igreja. Aleluia. Bendito seja Deus. Igreja tem que ter criança, adolescente, jovem e adulto todo o tempo. Por isso, irmão, não deixe as crianças em casa, irmão. Isso é proposta de Faraó. Faraó que disse para Moisés: vão vocês e deixa as crianças aqui. Traz a criança para cá, deixa ela dormir aqui, deixa ela correr aqui, deixa ela chorar aqui. Mas aqui é o melhor lugar do mundo, porque aqui está a presença de Deus. E hoje o JP fez uma queixa para mim, do Robson e da Carla. Cadê o JP? Está aí? Ó, está aí? Está aí? Então a queixa dele está se confirmando. Ele disse: vovô, ontem eu queria vir para o templo central, para o culto, ontem à noite. Porque eu sou do setor 7, disse ele. Olha aí, já botou até o número para o templo central. Porque eu sou do setor 7. Mas o papai e a mamãe não deixaram. E está confirmando que deixaram ele de novo hoje. E ele tinha um acordo comigo hoje à noite, depois do culto. Irmão, não deixa teu filho em casa. Traz para cá, arrasta para cá, aleluia, de qualquer maneira. Eu e a irmã Lúcia criamos 3. Nunca viemos para cá e deixamos eles em casa. É aqui, ó, juntinho, no cabresto, na corda curta. Aleluia. Eu louvo a Deus porque está todo mundo servindo, adorando, glorificando, exaltando e dando fruto para Deus. Então, jovens e velhos são importantes. Aleluia. Eu vou ter que encerrar, mas deixa eu concluir só esse pensamento aqui. Avaliando do ponto de vista racional, as atitudes são válidas. Mas quando avaliamos do ponto de vista divino, elas são equivocadas. Vamos pensar nisso. Por que, pastor? Porque tanto os jovens como os velhos estão equivocados nesta atitude, do ponto de vista divino.
Vou lhe fazer uma pergunta para você entender. Qual é o ponto de convergente de Israel? Ou de convergência de Israel? Qual é o eixo gravitacional de Israel? Que é isso, pastor? É o ponto que atrai. Que atrai. Eu disse da pouco que a glória de Deus se move. A glória de Deus se move. É a Bíblia quem diz isso, desde o Velho Testamento. Aleluia. Lembra de Israel no deserto? O que é que guia Israel no deserto? É a nuvem. Quando ela se move, Israel anda, caminha. Quando ela para, Israel acampa. A glória de Deus se move. Então, qual é o ponto convergente de Israel? Qual é o eixo gravitacional que atrai a nação? Que junta Reino do Norte e do Sul? Que junta os 11 filhos de Jacó? Que une o povo debaixo de uma mesma bandeira? O que é? Aleluia. Glória a Deus. O que move, irmãos, o que junta o povo, eu falei no início, é a presença de Deus, é a glória de Deus, que se manifesta no tabernáculo, nas tendas, no primeiro templo, e a promessa que vai se manifestar, vai continuar manifestando no segundo templo. Primeiro é a glória, é a presença de Deus. Mas está um outro ponto que desdobrado desse, consequente desse. Qual é? É a relação de Deus com o seu povo. Aleluia. Você vai ver pela Bíblia que quando Deus manifesta fazer uma aliança com o seu povo, o ponto alto sempre foi o relacionamento. Deus quer ter comunhão com o seu povo. Deus está prometendo viver no meio do seu povo. A arca é símbolo da presença de Deus convivendo com o povo. Quando Israel estava no deserto, que a nuvem parava, o que fazia? Arma o tabernáculo. Quando acabou de armar o tabernáculo, arma as cabanas na ordem das tribos. Até isso tinha ordem. Ninguém fazia barraca em qualquer lugar. Tinha ordem, porque eles podiam ser surpreendidos por guerra. Então tinha que estar em ordem a nação, o povo. E todas as cabanas estavam em redor do tabernáculo, porque no tabernáculo estava o Santo dos Santos, e no Santo dos Santos estava a arca, presença de Deus. Era lá que a glória descia, era de lá que Deus falava, era de lá que Deus orientava, era de lá que Deus se movia. Então o ponto convergente é a glória de Deus na busca da relação com o seu povo. Ponto. Por que, pastor, então, do ponto de vista divino, tanto os jovens como os idosos estavam equivocados? Porque eles estavam fazendo do ponto convergente o templo e não a glória. A avaliação dos velhos é porque eles viram o esplendor do templo de Salomão. E os novos não estavam vendo o esplendor daquele templo, mas estavam vendo um templo no meio de uma crise sendo levantado. Num testemunho de que eles estavam voltando à normalidade, de uma restauração nacional. Eu ensinei no início das mensagens, quando falei da restauração do altar, uma coisa que vocês vão lembrar. Nos dias do Velho Testamento, podia ter um templo ou um altar sem templo. Mas um templo sem altar não tinha valor algum. Porque o ponto de convergência
no Velho Testamento é o altar. É lá que Deus se encontra, é lá que Deus traz redenção, é lá que Deus traz perdão, é lá que Deus renova a aliança. Então pode ter templo bonito, cheio de ouro, mas se não tem altar restaurado, Deus não está lá. E se Deus não está lá, não tem promessa, não tem aliança, não tem perdão, não tem redenção. Por isso, o ponto convergente de Israel é a presença de Deus. É a glória de Deus que quer ter comunhão com o seu povo. Deus disse: eu vou morar no meio de vocês, porque eu quero ser o Deus de vocês, e vocês serem o meu povo. Eu quero que nós, aleluia, vivamos em harmonia, em comunhão. Escute uma coisa para a gente fechar. Deus é transcendente, mas também é imanente. Que é isso, pastor? A transcendência de Deus o coloca acima de qualquer coisa, intocável, inatingível. Aleluia, aleluia. Ele disse: ninguém vê a minha glória e vai ficar vivo. A transcendência de Deus é o seu distanciamento por conta da sua grandeza dos mortais, dos finitos, dos efêmeros. E a imanência de Deus é a sua capacidade de se relacionar com os pequeninos, com os vasos de barro. Com os vasos de barro. Tem vaso de barro aqui esta noite. Paulo diz: temos este tesouro escondido em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Fique de pé em nome de Jesus, porque o nosso tempo já acabou. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que focar nisso. O ponto de convergência deste santuário não é a sua estrutura, não é a sua beleza arquitetônica, é a presença de Deus, é a glória de Deus. Devemos vir para cá por causa da presença de Deus. Devemos vir para o culto para trazer o nosso sacrifício para Deus. Já preguei aqui, já ensinei nessas segunda-feiras que o culto, biblicamente, não é para receber nada, é para trazer, é para oferecer, porque só quem merece culto, quem é? Deus, Deus, Deus. Eu venho para cá para trazer meu louvor, eu venho para cá para trazer minha adoração, eu venho para cá para trazer minha oração, eu venho para cá para trazer minha oferta, eu venho aqui para trazer a Deus o melhor das minhas inspirações, das minhas forças, para empenhar todo o meu ser em adoração e glória a Ele. E como Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Todas as vezes que eu venho trazer, Ele não deixa eu voltar de mãos vazias. Todas as vezes que eu venho oferecer, Ele diz: você veio me oferecer, eu vou te dar porção dobrada. Volta para tua casa com porção dobrada. Deus está trabalhando por nós, está batalhando por nós. A Bíblia diz que Ele trabalha por aqueles que nele confiam. Não se preocupe com nada. Tem gente aqui que veio para o culto hoje perturbado por conta do resultado da eleição, porque em quem ele votou perdeu. Meu irmão, aleluia, qual é o teu foco? Qual é o eixo gravitacional da tua fé, da tua vida? Aleluia, levanta a tua cabeça, porque o Senhor do Brasil e o Senhor das nações é o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Só Ele é Deus, só Ele é Senhor. Aleluia! O ponto é a presença de Deus, é a glória de Deus.
Mas Ele não é egoísta, Ele não só quer culto, Ele não só quer adoração, aleluia, Ele quer se aproximar de ti, Ele quer compartilhar de ti, Ele quer se envolver com a tua vida, com a tua família, com teus negócios. Deus está interessado em caminhar com você, lado a lado, ao teu lado, na tua frente, te protegendo, sentindo tuas dores, aleluia.